hoje nós vamos ajudar os empresários a entenderem como estimular os conflitos pode ajudar a produzir mais dentro das empresas. Hoje é a estreia do nosso programa O Dono que Lidera. Aqui você vai encontrar caminhos para eliminar sua sobrecarga de trabalho, entendendo como construir e liderar uma equipe de alta performance. Só que tem uma questão, não tem fórmula mágica, não tem um caminho pré-definido que a gente vai passar para você. Aqui você vai descobrir a sua forma, aqui você vai encontrar o seu caminho para construir uma solução junto com a gente. Tá bom? Eu sou a Flávia, a mineira. Eu sou o George, o gringo. E eu sou Caleb, o ninja. E o tema que vamos abordar hoje é o conflito de ideias. Mas afinal, que negócio é esse? Bem, vocês ouviram, é conflito de ideias. A gente vai falar sobre como é importante ter o conflito de ideias para que a empresa possa ser mais produtiva e também inovar. E o conflito de ideias, o que é? É algo que é uma conversa, uma discussão que é positiva, que é produtiva, ela não tem confronto, não tem julgamento, e isso é o que permite com que as melhores ideias vão sendo construídas pelo grupo, e a partir disso, o grupo chegue ao sucesso. O conflito é de ideias, não é conflito de pessoas, não é aquele, né, não é um confronto, não é uma coisa ou uma pessoa contra a outra. E para isso, é essencial que o dono que lidera, ele crie um clima seguro para apoiar esses conflitos de ideias, para que a empresa possa crescer a partir disso. George, hoje vai ser... Desculpa até te interromper, Caleb. Hoje o nosso assunto aqui é muito interessante. Eu queria que você convidasse outros empresários que façam sentido estar aqui para poder participar dessa live contraintuitiva, sempre disruptiva, de pessoas que querem te ensinar, querem te ajudar a pensar fora da caixa, olhar as coisas de uma ótica um pouco diferente e sair dessas formas que a gente é estimulado a participar o tempo todo aqui. A gente constrói uma solução que ela é personalizada para você e esse é o nosso convite aqui hoje, né, meninos? É isso mesmo. E agora, né, o Caleb falou o que é o conflito de ideias. O que não é, esse live, que é muito importante. Não é abraçar árvore, né? Não é simplesmente cantar o kumbaya, né? Como fala em inglês, né? Não é o confronto. O confronto é uma coisa, não é julgamento, né? Lembra quantas vezes você entrou numa reunião já engatilhado pela conversa, pela disputa que você teve com a outra pessoa, e já vem com pré-julgamento. Então, qualquer ideia ou qualquer coisa que outra pessoa fale, você já vai estar contra, né? Então, não é julgamento, não é politicagem, né? Falar sim, senhor, e apoiar as ideias, porque foi alguém que você gosta que fez, né? Não é evitar o conflito a qualquer custo, né? Isso também não é legal, né? Eu tinha um chefe que, no minuto que começava a batalhar as coisas, a gente até brincava, né? Ele é que nem aquele soldado que se joga em cima da granada, não deixava ninguém se machucar. Ele não queria conflito de jeito nenhum. Então, as ideias não conseguiam florir e nem chegar, e todo mundo saía um pouco frustrado. E também não é o oposto. Qual seria o oposto? Você criar um clima de bang-bang, né? E todo mundo entrar lá e brigando, e falando e batalhando as ideias, né? Sem respeito, sem valores, etc. Isso também não é o que a gente está querendo falar aqui com vocês. Então, o Caleb apresentou uma coisa super importante: conflito de ideias. Não confronto de pessoas, não julgamento, sempre com valores, sempre com respeito. E o Caleb, vamos lá. Desculpa, gente. Porque a gente até a nossa chamada aqui, ela é para estimular o conflito. Exato. Estimular, quer dizer que é colocar lenha na fogueira, Caleb. Que oportunidade é essa? Que convite é esse que a gente tem para o dono de empresa aqui hoje conseguir implantar dentro da empresa dele o quê? É um abrigo? O que é isso? Vamos deixar mais claro, cada vez mais claro, né? Para as pessoas que estão com a gente sobre o que a gente está falando e a maneira de implantar isso?
Ah, com certeza. Bem, Dona, então você que estava querendo, né, botar um fight na empresa, é a sua chance, né? A gente vai agora liberar. Não, não, não é nada disso. Bem, quando a gente está falando aqui do conflito, o que que é, né? O conflito de ideias, de novo, né? No ambiente competitivo, em que a concorrência está se movendo rápido, no mundo em que está mais complexo, os problemas são mais difíceis, ninguém tem resposta para tudo, não dá para uma pessoa saber todo o caminho do que tem que ser feito. Então, o conflito ele é essencial para que possa se achar a melhor solução, quer seja para a produtividade, quer seja para a inovação, para a empresa ter agilidade. Hoje fala-se tanto de agilidade, mas não tem agilidade, não tem inovação, não vai ter produtividade se a gente não conseguir colocar na mesa os assuntos difíceis que a empresa precisa enfrentar. Botar panos quentes, fingir que não existe, olhar para o lado e falar, ah, não, talvez está tudo bem, está tudo bom. Bem, isso vai custar o seu resultado e, infelizmente, a gente olha para o lado, muitas vezes o concorrente está se mexendo e ele vai conseguir tomar aquela decisão que você não está conseguindo fazer na sua empresa. Por quê? Porque ele está tentando discutir aquilo. E o que é importante quando a gente fala, então, de estimular o conflito, não é estimular o confronto, não é começar a fazer esse cenário do bang bang que o George trouxe, que agora um começa a atacar o outro e no final, assim, o pessoal decidiu, mas não, ninguém vai fazer, né? Porque morreu metade no caminho dessa discussão. Não. Quando o conflito ele é produtivo, ele vai gerar resultado para a empresa. Por quê? A empresa vai mais rápido conseguir mudar muitas vezes a direção. A gente ouve até daquelas empresas que estão iniciando, startups, eles falam muito da questão de pivotar. O que é pivotar? Olha, a gente estava indo para um lado, descobrimos que não é isso que o cliente quer, talvez a gente tenha que dar uma volta maior, vamos olhar para o outro lado, joga fora. Às vezes a gente tem que desapegar de algumas coisas. Isso não é fácil. Né? A gente sabe que as decisões são sempre tomadas da melhor das intenções, a empresa está buscando acertar, mas às vezes a gente erra, a gente faz alguma coisa e não era isso que queria, e por isso é importante esses assuntos virem à mesa, senão o que acontece? A gente corre o grande risco de ficar preso numa ideia, porque foi tomada antes, ninguém quer discutir que não está funcionando, e só depois, quando ficou muito ruim, a bomba explode, aí sobra para o dono, e no final custou muito caro, algo que podia ter sido resolvido muito antes. Então, quando a gente está falando de produtividade aqui, é de agilidade para aumentar a produtividade e o resultado, para aumentar a capacidade de adaptação ao mercado e inovação. Por isso que a gente acredita que o estímulo do conflito vai trazer muitos resultados para você e para a sua empresa. Vamos tirar a conotação ruim de conflito, né? Conflito não é negativo. A gente traz isso aí, um paradigma, quando você fala em conflito, já as pessoas começam peraí, não vamos por aí, não. Mas é um conflito porque quando a gente põe as ideias para fora e todo mundo faz, né, você aumenta o número de ideias, você enriquece a discussão, você aumenta a diversidade de ideias e opiniões. Essa diversidade de ideias e opiniões pode ser a força que dá impulso a uma nova iniciativa, a uma criatividade, a uma inovação, a uma prática de produtividade diferente que vocês não tinham enxergado, né? Quando você faz um conflito, que eu falei de bang bang, é a lei do mais forte. Geralmente, o mais forte fala mais alto, mais grosso, não sei das quantas, não é a pessoa que é o mais criativo, inovador, ele vai impor a ideia e sem discussão, e que nem o Caleb falou, depois de um tempo, quando realmente não funcionou, aquela coisa toda, todo mundo fala, eu sabia que não ia funcionar, né? Mas o lei do mais forte, a politicagem, as coisas que eu falei, eles criam um ambiente que não dá a diversidade de ideias. Quando uma equipe consegue trabalhar com conflito de ideias, ele mostra a maturidade do time. O time está mais maduro, porque você entra na arena, você tem aquela discussão, mas é uma discussão de ideias, e a cada ideia você vai pegando um gancho aqui, uma coisa aqui, um negócio, e vai surgindo uma coisa mais legal, que é do grupo e não de uma pessoa só. Então, o conflito positivo que eu comecei a falar sobre não colocar, de natureza, ela é construtivo. Um conflito positivo é construtivo, porque aí você começa a adicionar nas ideias e não a desmontar uma pessoa baseado nos seus julgamentos.
Até porque o estímulo aqui não é de pessoas ficarem frente a frente uma com as outras com relação a gente, mas com relação às suas ideias e às suas percepções, que são diferentes, e essa aí é a verdadeira diversidade, a ação do resultado, né? A verdadeira diversidade a favor do resultado, ela em ação. Porque às vezes quando a gente fala até de diversidade dentro das empresas, se ninguém pode falar nada, qual que é a razão de terem pessoas diferentes se elas não trocam suas experiências e não têm esses conflitos de ideias dentro do dia a dia? Como a empresa vai inovar sendo que as pessoas não têm espaço para falar? Né? Existe, aí muitas vezes esse espaço ele pode ser por um medo, por uma falta de confiança dentro da equipe, e ele pode ser, vamos dizer assim, aparecer na prática através de uma falsa harmonia, né, meninas? Porque aqui a gente está falando muito sobre o confronto, que são as brigas, né? Que é o bate-boca, que é o deita e rola, que é a confusão. Só que a maioria das empresas é raro isso acontecer. Né? Até raro, é muito difícil acontecer né, o fight em si, né? Mas a falsa harmonia ela acontece muito. Que é o quê? Ninguém fala nada, estamos indo para o caminho errado, não estamos fazendo nada diferente, o resultado não é o melhor para a empresa, mas a gente não fala nada, porque a gente acredita, a gente tem medo de brigar, aí a gente acha melhor deixar para lá, e aí aí é que é o verdadeiro abraçar a árvore, porque você abraça a árvore, mas não resolve o problema. Você abraça e afunda junto. Abraça e afunda junto, é pesado, é madeira maciça, né? Então, aqui a questão é colocar frente a frente as ideias, e você precisa estimular isso dentro do seu negócio. Você precisa cobrar isso das pessoas. Isso sim é um tipo de cobrança positivo. O cobrança de você se posicionou, você disse o que você pensa, você contribuiu, mas não no sentido de cobrar, exigir da pessoa alguma coisa, no estímulo mesmo, que é a temática da live, como estimular. Como você consegue estimular o conflito das ideias para você poder aumentar a produtividade? A gente está falando aqui a questão da diferença do conflito e do confronto, mas uma das questões que afetam diretamente também na produtividade das empresas, e a gente percebe que inclusive é mais comum, é a falsa harmonia, que é todo mundo ficar quieto, ninguém falar nada e perceber a empresa progredindo para uma situação ruim, não favorável aos resultados que são esperados pela organização e para todo mundo, e ninguém se posicionar, ninguém falar nada. Sim, né? Então, sai todo mundo no final do expediente, tem happy hour, as pessoas saem, elas frequentam as casas uma das outras, elas se gostam, mas dentro do trabalho ninguém se ouve. Ninguém respeita realmente a posição uns dos outros. Isso é muito interessante a gente falar também sobre isso, né? Sim. Quando você vê essa falsa harmonia, né, as pessoas... o que eu mais vejo nessas reuniões assim do líder com os liderados é o quê? Você não mexe comigo, eu não mexo com você, e fica aquela... Então, o cara está apresentando, todo mundo meio que fica quieto, faz uma pergunta assim, a lei, tal, a ideia, e etc. E, né, pode ter uma discussão, mas ninguém entra na carne mesmo do assunto, porque eu não vou mexer com você, porque da próxima vez que eu apresentar, você não vai mexer comigo. Então, fica aquela coisa onde ninguém mexe com ninguém. Mas todo mundo, que nem a Flávia fala, vai jantar junto, vai almoçar junto, então, visita a família, mas o debate de ideias, esse conflito de ideias, não acontece. E aí é uma pobreza. Na verdade, cada área depende do líder daquela área e vai tocando o negócio. E isso limita a produtividade da empresa. Sim, e é até interessante aqui que muitas vezes você pode falar, não, mas na minha empresa não tem politicagem, a gente não fica, mas isso é um jeito de politicagem. É uma politicagem bem refinada, porque é no quietinho, ninguém fala nada. Muitas vezes, onde é que conversa? Conversa no corredor, conversa no café, naquela conversa informal entre o pessoal que é contra, eles se juntam e começam a falar, não, acho que não vai funcionar, mas sabe como é, né? Melhor a gente não falar porque, né, vai que... E aí traz aquela ideia de alguém pode ser preferido, traz a ideia, né, de favoritismo, de quem está ganhando, às vezes é também quem fala mais alto, ou quem é mais extrovertido.
Às vezes a gente tem aquela questão que é mais extrovertido, fala melhor, acaba ganhando, e todo mundo fala sim, sim, sim. E às vezes aquela pessoa introvertida, que ela pensou bem sobre o assunto, ela até é contra, mas ela não quer levantar porque, né, vai ficar chato no grupo, você vista como aquela pessoa que veio estragar o prazer dos outros, que vem, né, você não tem esperança, você não acredita nas coisas, e aí o grupo está perdendo perspectiva. Isso pode levar a resultados ruins. Então, aqui ele tirou no pé, né? Você acha que é bom, mas na verdade não te ajuda. Na verdade, a pessoa não é contra a ideia do outro, a pessoa tem uma ideia diferente. Então, quando a gente começa com essa conotação que um é contra ou a favor, aí já cria um ambiente que é mais para o lado de confronto. Quando a gente cria um ambiente, você tem uma ideia, eu vou apresentar uma ideia diferente, ou diversa, ou pode pegar 60% do seu e pegar numa outra tangente, aí é a discussão da ideia, né? De um conflito de ideias e não um confronto. E é interessante, né? Porque aqui dentro do projeto, vocês estão vendo, né? Dentro do Gestão Persuasiva, nós temos 3 gerações operando, né? Nós temos, eu posso falar as idades, meninos, ou temos restrições? Eu sou mulher, eu que deveria estar preocupada. Mas é óbvio que eu vou me enquadrar dentro da minha geração, reduzindo um pouquinho, que eu não sou boba. E nós temos o George, né? Com 60 e poucos anos, nós temos o Caleb com 40 e poucos anos, eu tenho eu com 30 e pouquíssimos anos, e nós temos 3 gerações totalmente diferentes, de pessoas com experiências diferentes, que normalmente temos ideias muito distintas, e que como que a gente faz para poder funcionar sendo pessoas tão diferentes? Realmente nos ouvindo e, inclusive, respeitando as ideias um dos outros, que são os nossos conflitos de ideias. Nós não entramos em conflito de pessoas. Nós não entramos em julgamento de pessoas. Nós entramos em ouvir ideias e selecionar qual das ideias trazem mais resultado para os nossos negócios. Qual que é a ideia que nos traz mais resultado? Porque essa também é uma questão dentro da empresa. Muitas vezes, vamos pensar aqui que temos 3 pessoas em uma reunião. Se todos quiserem, sim, se posicionar, vamos pensar que está todo mundo dando ideia e até então tá rolando uma conversa legal. Se as pessoas, cada um tiver um objetivo de resultado, que nem todos forem pensando exatamente na empresa, mas talvez seja pensando na estrela da ideia, em quem resolveu, eu sou quem resolve, eu sou quem trago as melhores ideias, então se a minha ideia não for aceita, eu vou ficar chateada com isso, você já foi para o viés do confronto. Você já foi para o viés, às vezes não é, confronto não é uma briga, não é um bate-boca, mas confronto é também você querer impor. Confronto é você parar de ouvir as outras pessoas e achar que vai ter um estrelismo com relação à seleção da ideia, porque o seu jeito é o jeito certo, o seu resultado é o melhor resultado, a sua forma de ver e fazer as coisas está sempre acima de todas as outras formas. E aí você impõe isso em reuniões, isso restringe a participação das outras pessoas e a sua pobreza, a sua improdutividade começa aí. Porque se você não aproveita todas as pessoas que estão na sala e não entendem que cada um tem uma experiência absolutamente diferente e em algum ponto ele vai contribuir para a melhor do resultado da empresa, vocês vão precisar analisar isso junto, mas primeiro você vai precisar ouvir. E aí que entra a questão do conflito das ideias, né, meninos? Mas você falou muito certo, Flávia, que tem que ser o conflito de ideias baseado num resultado em pró da empresa, né? Porque muita gente faz aquela debate de ideias defendendo o seu departamento, defendendo sua área, e não necessariamente defendendo os objetivos, né, do grupo e da empresa. Aí entra o líder, né? Quando ele está organizando esse debate de ideias, sempre que todo mundo tem que se alinhar quanto ao resultado que é esperado do grupo. Porque quando você consegue colocar aquele resultado lá na frente, aí você consegue alinhar as ideias e discutir as ideias no contexto, pano de fundo do resultado. Isso vai ajudar a minha empresa? Aí tem aquela dificuldade, pode prejudicar ou pode não ser tão bom para a área minha, mas para a empresa vai ser muito bom. Então, aí você consegue ter uma discussão mais
produtiva e inclusiva e diversa das ideias. Porque uma outra coisa que acontece, né, George, complementando isso aí que você falou, são as áreas, ou até em empresas menores, as pessoas defendendo os seus processos. Não, porque eu preciso fazer isso aqui desse jeito. Mas quem falou? Não, eu acostumei a fazer, e aí eu não consigo nem te ouvir falando diferente, porque se eu pensar em mudar, eu vou passar mal aqui. Então, talvez seja muito mais esse olhar. Enquanto vocês conversam, tem reuniões, enquanto vocês estão buscando alinhamento, primeira coisa a ser observada, qual que é o objetivo? Alinha o objetivo primeiro, aí depois vocês trazem as questões, porque se eu entro com uma reunião que eu, inclusive, nem sei qual que é o objetivo e eu começo a defender meu processo, já virou briga, gente. Mas aí não é briga de bate-boca, é briga de eu vou defender o meu. Porque aí quanto menos mudança tiver no que eu estou fazendo, quanto mais confortável for para mim, melhor. E a falta de entendimento sobre o objetivo daquilo ali afeta, inclusive, na questão do conflito das ideias. Fica restrito. E, na verdade, pela falta de clareza desse alinhamento, você acaba não estimulando o conflito, mas estimulando confrontos dentro da sua empresa e propagando a pobreza da diversidade. Porque a diversidade é pobre, né? Porque ninguém contribui com nada. Você não entra na riqueza, você entra na pobreza. Não é isso, Caleb? Sim, com certeza. E aqui uma coisa legal, então vocês podem perceber que se nessa discussão eu ganhei, o outro ganhou, alguém ganhou, virou um confronto, foi um conflito improdutivo. Porque quem perdeu foi a empresa no final. Porque alguém ganhou, mas não foi a empresa. Agora, quando você termina, e você como dono de empresa, você fala, puxa, quem ganhou fomos nós ganhamos, aí a gente teve um conflito produtivo. Por quê? As pessoas conseguiram enxergar que, puxa, não é a pessoa que deu a ideia é o que está valendo, mas que a melhor ideia é o que vai contribuir mais para o resultado positivo da empresa. Então, confronto vai ser eu ganhei, outro ganhou. Conflito produtivo, que é o que a gente está trazendo aqui, o que é? Nós ganhamos. O nós vai vencer e a empresa vai vencer. E a gente vai vencer quem? O concorrente. E é tão engraçado, né, desculpa. Eu ia fazer uma brincadeirinha aqui, é rápida, tá? É engraçado que a gente vê, às vezes, tem uma questão até cultural dentro das empresas. Muitas vezes, dentro da hora que terminam as reuniões, tem empresários, líderes, que dão uma estrelinha para quem deu a ideia pela qual a reunião fechou naquela ideia. Tipo, obrigada, George. Hoje você trouxe a solução X e aí você recebe uma estrelinha por isso. E isso estimula, inclusive, uma competitividade que desagrega, inclusive nas próximas reuniões, porque na próxima reunião o Caleb quer estrela. Na próxima, eu que quero. Pô, nunca ganhei estrela. Por que não vai falar sobre isso? Então, às vezes, até a questão de ressaltar a importância de todo mundo ter participado para a construção do resultado, para a produtividade do negócio, para o resultado da empresa, isso aí sim você estimula a participação das pessoas. Quando dou uma estrelinha, todas as outras pessoas que participaram do processo e falaram alguma coisa, pensa assim, nunca mais eu falo nada, você quer saber? Toda vez é só o George, é ele que é visto, é ele que é lembrado, qualquer coisinha que ele falar, ele é valorizado, e eu não. E aí você entra realmente no viés das pessoas e sai fora do que você precisa, que é estimular as pessoas de falar para você ter resultado, não é para ninguém ganhar estrelinha, porque a partir do resultado do negócio, todas as pessoas têm esse resultado. O negócio é construído pelas pessoas, é essa visão que você tem que trazer para dentro do negócio para estimular o debate de ideias, não é isso, George? Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu ia comentar que o confronto, né, a gente também tem uma percepção que é aberto. Em geral, o confronto não é aberto, o confronto é fechado. Em outras palavras, a pessoa se fecha, não fecha com ideia, não fecha com resultado, e muitas vezes vai agir contra quando sair da reunião. Então, o confronto, a gente fala, é aberto? Não. Geralmente, o confronto não é aberto. Geralmente, o pessoal se retrai, fica quietinho, deixa a bola rolar, saindo da reunião e possivelmente vai agir não em pró da reunião, mas em sim contra o que foi decidido, porque não foi a ideia daquela pessoa. Esse é um confronto com julgamento, mas ele não é tão evidente e que faz muita parte daquela falsa harmonia. É aquela coisa que eu sou contra tal, mas não vou falar nada, mas a qualquer instante, se eu puder te sacanear aqui, eu vou fazer. E isso acontece demais da conta.
porque o confronto saiu, a ideia não foi debatida, não houve nada, e as pessoas se sentem na liberdade, quando o líder não fecha a discussão e alinha com os resultados, de não apoiar aquela ideia. E não apoia em silêncio, que é pior, porque você não sabe onde a pessoa está. Você não pode ir lá debater, discutir, ela só vai bloquear, só vai bloquear, só vai bloquear. Então, você perde a produtividade na empresa. Você está gastando energia e não saindo do lugar, porque não houve o alinhamento. Então, por isso que o Caleb falou, a Flávia, naquele conflito positivo, né? Que está alinhado com o resultado. E que o líder, no final da reunião, alinha, fala, pô, todo mundo, aqui é a grande ideia. Não é dar uma estrelinha para um, porque um pode começar com ideia e os outros vão acrescentando, fazendo aquela ideia mais robusta. Né? Então, quando você sai da sala, tem que ser uma ideia, uma iniciativa, uma inovação da empresa, do grupo, em prol dos resultados, e todo mundo sabe qual é o papel que tem que fazer para ter sucesso. Aí sim, foi legal. O outro, que é o normal, na minha opinião, na minha experiência, o pessoal sai da reunião, não vou fazer, mas vou ficar na minha, se precisar eu faço, sabe? Mas nunca está sempre sabotando, digamos, até o negócio. Isso é um confronto também. E é interessante, né, meninos? Porque que nós vinculamos o conflito de ideias à produtividade? Porque esse silêncio ao sair da reunião, que o George citou agora, essa falta de debate, esse fingimento, essa falsa harmonia de quem não alinhou e está insatisfeito, vai gerar retrabalho. Porque a pessoa não vai perguntar, ela vai fazer o que ela acha que ela tem que fazer, ela não vai ficar um minutinho a mais, qualquer esforço extra que ela precisar empregar, ela não vai empregar. Ela não está fechada com a ideia, ela não participou da ideia, ela não construiu junto com você. Ela estava numa reunião que foi passado algo para ela poder executar e quietinha. Então, ela não vai, isso vai gerar retrabalho. Isso não vai fazer a sua empresa inovar. Isso não vai fazer a sua empresa alcançar os resultados que você está precisando, que você quer para ela. Então, você tem que estimular o conflito, não é porque você é bonzinho, que você quer ouvir todo mundo. Aqui é casa da mãe Joana, é liderança participativa, isso é cooperação. Não é sobre isso que a gente está falando, não é o abraçar a árvore. É sobre o quanto isso impacta para você. Por isso é conflito de ideias para produtividade. Porque vai gerar retrabalho, seja pelo ciência ou pela briga. Ou o silêncio vai fazer com que não pergunte e faça errado. Ou a briga vai fazer com que perca muito tempo falando de gente e não fala de resultado, não fala daquilo que tem que ser feito. Aí você tem uma empresa que fica o tempo todo um falando do outro, as pessoas não fazem o que elas precisam fazer. Elas não estão fechadas com o compromisso do seu negócio. Então, você precisa estimular isso. Tem que abrir espaço para isso dentro do seu negócio, permitir que as coisas realmente aconteçam com foco naquilo que precisa ser realizado. Né? Isso, Caleb, eu gosto de finalizar assim, né? Isso, aqui eu queria trazer para vocês que a gente tem, né, aquele ditado popular, quem cala consente, mas isso não é verdade quando a gente está falando da empresa. Quem cala não necessariamente consente, muitas vezes vai estar atuando como o George já trouxe aqui, a Flávia também, ele está jogando contra, só que ele está usando as armas dele, para não perder também seu espaço, está defendendo o seu, olha, vai ficar no final da prioridade, agora eu não consigo focar nisso, vai usar várias coisas, não vai falar diretamente que é contra, mas você vê que está colocando umas minas no caminho. Né? E quando der errado, vai falar, eu já sabia que não ia dar mesmo, né? Aí quem sabe me ouve, né? Assim, é aquele negócio duro, né? Por quê? Porque o outro levou a estrelinha, o outro levou os créditos, e a pessoa ficou ressentida disso, então ela acha que o sucesso dela é o fracasso do outro. Isso não é trabalho em equipe, isso não é liderança. Isso é simplesmente o quê? Uma criação de uma competitividade tóxica dentro da empresa. E você, como líder, no final, ao invés de você estar estimulando a empresa a ir para frente, você está estimulando o quê? Uma guerra interna entre as áreas, entre os líderes. E isso não vai agregar. Por quê? Você não está vendo, mas está tendo conflitos internos e está todo mundo tentando agradar você. E a empresa? Cadê o resultado? Tá todo mundo bem, né? Tem happy hour, mas cadê o resultado da empresa? A sua empresa é filantropia? Recebe doação de alguém? Porque se você tem conta para pagar, você tem que olhar para isso.
né? Tem que olhar, porque as pessoas que estão aí, elas precisam, em conjunto, te ajudar na construção do seu negócio. Você pode ter aberto esse CNPJ, você pode ter começado esse negócio. Quem vai te ajudar a prosperar e a crescer, isso são outras pessoas. As suas mãos têm limite. A sua força de trabalho, ela não vai poder ser multiplicada, a não ser que seja através de outras pessoas. E a gente tem aqui uma... Oi, diga. Aqui eu acho que a gente tem, né, aquela falsa crença de que se você tiver, então, o conflito, o grupo vai se dissolver, as pessoas vão brigar e depois disso acabou com, né, esse bom ambiente que tem na empresa. E o que a gente está tentando falar para vocês aqui é o seguinte, isso é um mito. Pesquisas mostram que as melhores equipes, sabe o que o conflito produtivo faz? Fortalece essas equipes, porque elas entendem que elas estão jogando juntas para ganhar. Não que uma vai ser estrela, não é eu vou ganhar o prêmio do ano, não. A gente vai ganhar junto. Como é que vamos fazer para ganhar junto? E aí, o que você faz? Você consegue abrir mão de ter aquela ideia vencedora, de ser a pessoa. Por quê? Porque você fala, eu estou contribuindo para a equipe, eu sei que vai valer porque a gente ganhando junto vai ser muito melhor. E não vai ser uma guerra de egos, ou, né, muitas vezes o que acaba acontecendo é que, líder, você teve a ideia, né? Dono, você teve a ideia, aí eu não vou contrariar, porque se eu falar agora que eu não concordo, você não vai gostar e vai achar que, né, vai que me demite, vai que acha que eu sou incompetente, então também não vou criar caso. Então muitas vezes a gente aqui está falando, né, pode parecer que só o conflito vai ter entre, né, as pessoas que trabalham para você, mas muitas vezes pode estar rolando essa falsa harmonia com você mesmo. E você vê todo mundo fazendo sim, 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 e o pessoal não concordando com você. Só que daí o que vai acontecer? Para te agradar, eles vão fazendo sim para você, mas enquanto eles estiverem trabalhando, você não sabe o que está acontecendo. E de repente você vai descobrir, poxa, por que não foi para frente? Todo mundo não achou que era boa ideia e aí depois não deu, sabe? Mas aí já foi, né? Já passou e o dinheiro, na verdade, quem está perdendo é a empresa, é você. Exatamente. Então, nós estamos falando em 2 jeitos errados, basicamente, de fazer isso aqui, né? A gente tem focado muito nesse não permitir o conflito, né? E quando você não permite, a gente falou, você não tem ideias, novas ideias, não tem diversidade, você não tem inovação, você não tem criatividade. Então, a gente tem que incentivar esse conflito de ideias e não a falsa harmonia. Porque a falsa harmonia leva à frustração, né? À insatisfação, né? Isso fica resguardado até a próxima reunião e cada vez pior, né? Então, não é nada positivo isso aí para a empresa. Então, essa falsa, não permitir o conflito e ter essa falsa harmonia, não é a maneira para você aumentar a produtividade na sua empresa. De jeito nenhum. Ele é a maneira que você vai, que nem a Flávia falou, de fazer retrabalhos, dos projetos demorarem demais da conta, não dão resultado porque ninguém comprou a ideia. Então, quando você está sobrecarregado, muitas das vezes você está sobrecarregado porque você está carregando isso aí nas costas, como líder. Isso está matando o seu tempo e a sua energia, onde você podia estar melhor aplicado. Da mesma forma, né, liberar geral, né, a guerra e a lei do mais forte, né, o bang bang, e quem estiver parado no final é que vai ganhar a ideia. Isso não leva absolutamente a nada, né? Uma competitividade, não tem colaboração, não tem construção de ideias, e geralmente, como eu falei antes, o último que está de pé, geralmente não é o mais criativo, mais inovador, não, é o mais bruto, que fala mais alto, etc, etc. Então, ali também não é o caminho. Então, você tem essas 2 coisas que são quase opostas, a gente encontra muito mais a falsa harmonia, né, evitar o conflito, né, porque se eu evitar o conflito, não vou destruir a fábrica do nosso time, tudo. Mas isso é falso respeito, falsa harmonia, falso isso, falso aquilo.
e não dá em nada. Só o resultado que é de verdade, ruim. Geralmente é médio ou ruim, porque ele fica carregado em cima de uma pessoa, não tem trabalho de equipe nenhuma. Então, fica nas costas de um e, geralmente, vai sobrar nas costas do líder, né? Porque ele vai ter que resolver, ou ela vai ter que resolver no final. E aí fica sobrecarregado mesmo. E vamos lá, né, gente? Aqui a gente não está falando que você vai começar amanhã na sua empresa uma reunião. Essa reunião vai durar de 4 a 5 horas, com todo mundo falando, todo mundo querendo dar a sua opinião, você escutando todo mundo atentamente, porque você está aplicando técnicas de escutativa e vai ali aplicar esse tempo todo, que não vai, inclusive, não vai chegar a lugar nenhum. O que a gente está te convidando aqui é para principalmente você iniciar os seus encontros e iniciar esse estímulo de ideias, primeiro colocando qual que é o objetivo a ser alcançado. Porque essa reunião começa também com vocês resolvendo problemas de uma maneira ampla, sem pauta, aberta e sem direcionamento. Daqui a pouco vocês estão falando sobre Platão, Sócrates, está todo mundo trazendo sua percepção sobre alguma coisa que não vai levar a empresa para onde você precisa. Então, todo mundo é ótimo, né? Até parece, talvez se eu estivesse lá, fosse para esse caminho. Mas o que você vai precisar? Qual é o objetivo para o seu negócio? Qual que é o objetivo daquele encontro? Para você poder ouvir as pessoas direcionando. Você não está dando a direção do que você vai ser falado. Você está dizendo o seguinte: qual é o resultado esperado? Qual que é eu gosto da frase do George, qual que é a cor do sucesso dessa reunião? Qual que é a cor do sucesso para a empresa? Do que a gente precisa? Onde que a gente quer chegar? E aí vocês vão me ajudar a trilhar esse caminho. Vão trazer aqui, através do conflito de ideias, qual que é a estrada que a gente vai percorrer para alcançar aquilo que a gente está buscando. Me ajudem com isso. Vamos falar sobre isso. Mas sem a direção, vai ser falar sobre qualquer coisa. E no final das contas, vocês estão no happy hour. Eu gosto de falar isso porque é assim que termina. Ninguém fez nada. 4, 5 horas de reunião. Vamos tomar cerveja? Vamos, o dia foi exaustivo. Nossa, estou exausta. Estou acabada. Preciso tomar uma, né? Porque 4 horas de reunião, e aí no dia seguinte você tem o mesmo problema na sua empresa. O problema está lá. E aí você falou assim, fui estimular o conflito, olha o que deu. Não deu nada. Mas não é isso. A objetividade também é importante. A objetividade não é grosseria, não é falta de educação, não é falta de nada, não é imposição, não é arbitrário, não é uma coisa arbitrária. É um direcionamento que você precisa dar para a sua reunião também ter um caminho. E aí você vai construir essa trilha junto com as pessoas que estiverem com você, trazendo a riqueza da diversidade, né? Que aí sim, uma escutativa que vai ser favorável para o resultado do seu negócio, né? Construído através das pessoas. Não é isso, Caleb? Sim, aqui é muito bom que você trouxe, né? Se a conversa fica solta e acaba virando happy hour, você mesmo daqui a pouco vai falar, é melhor eu tomar decisão aqui e assumir tudo de volta, porque eu tô perdendo tempo, a gente tá fazendo, não tá chegando em lugar nenhum. E de novo, daí volta para a carga do próprio dono. E aí, o que aconteceu? Você fala, eu estimulei e não deu, na segunda você volta ao sistema antigo e fala, deixa, vamos fazer como a gente sempre fez, porque já é assim mesmo, e esse negócio aí não vai dar certo. O que a gente está trazendo aqui é que para o conflito poder acontecer, você tem que ter um ambiente que propicie isso. Você tem que ajudar a construir esse ambiente. Ele não vai vir pronto, porque você já não costuma fazer. Então, toda novidade aqui a gente fala, olha, sempre tem um período de adaptação, período de aprendizado. Mas o que é importante? A gente está construindo um ambiente de confiança. Porque para a pessoa poder se expor, ela precisa confiar. Ela tem que confiar que você, como dono, não vai bater nela se ela der uma ideia que contraria o que você acabou de dizer. Ela precisa confiar que os colegas vão dar suporte, uma vez que a ideia foi colocada, e vai tentar construir junto, e não vão falar, fica quieto, você não entende nada, eu que sei mais, né? Não vai cair nessas coisas. Precisa ter confiança de que vão querer ouvir, às vezes, a pessoa mais introspectiva, mais quietinha, que às vezes ela pensou um montão de coisa e está com, né? Ela precisa de um tempo para falar. Então, cada pessoa, cada líder, cada um dos seus liderados, para você, dono, tem uma forma diferente de pensar, agir, se comportar, e quando você começa a valorizar isso no sentido do respeito mesmo, puxa, eu sei que tem gente que gosta de falar, deixa a pessoa falar um pouquinho, mas e aquela outra pessoa? Chama ela para também participar. Quando você começa a mostrar que você está estimulando esse espaço aberto de troca,
mas sempre orientado a um objetivo, que foi o que o George e a Flávia trouxeram, que é importante, para não ficar uma conversa solta. Então, cada um fala o que você pensa. Eu penso sobre isso. Não, tá bom. Como é que isso aqui vai ajudar a gente a ter resultado superior? Você está dando exemplo, você como líder. Aqui é a importância do líder como alguém que está modelando comportamentos saudáveis para a empresa. Então, quando você é alguém que está estimulando esse conflito e você mesmo está participando e não atrapalhando, que às vezes você acaba atrapalhando quando alguém tem uma ideia diferente da sua, pensa muito diferente e tudo, quando você já começa opa, deixa eu ver como é que eu construo isso aqui junto com a equipe, o que vai ser legal? Vamos conversar então focado no resultado. Se não tiver claro para você, vai lá e pergunta. Pergunta para a pessoa que explicou. Legal, você me explicou isso, né? Interessante seu ponto, mas como é que isso aqui vai ajudar a gente a chegar ao resultado? E às vezes ela viu alguma coisa que você não viu. E uma das coisas que às vezes a gente fica aqui, né, com medo ou com a preocupação é o seguinte: será que eu tenho a ideia matadora? Né? Parece que alguém precisa ter, né? A ideia que vai, né, cravo aqui, nossa, essa aqui foi brilhante, né? Que é um pouco da ideia da estrelinha. Mas sabe o que é curioso? Quando a gente está trabalhando em equipe, uma das coisas mais bacanas que acontece é que às vezes pequenas ideias vêm e é construído junto. Então não tem a ideia matadora. É uma coisa que um pegou um pedacinho, outro pôs uma peça. Cara, no final, quando você olha, você fala, olha, se eu tivesse feito sozinho, não ficaria tão bom. Talvez uma parte ficaria bom. Mas quer saber, por causa disso, disso e disso, e cada um contribuindo alguma coisa, no final o negócio ficou grande. Então, até para a reunião poder ser produtiva, não precisa ter todo mundo repetindo o que o outro falou, sabe? Só para falar. Daí você fala, então fala você. Eu queria falar o que o outro falou. Não. Vamos tentar sempre construir em cima. E isso, você como líder, você pode facilitar esse processo. Você conduzindo a reunião de uma forma efetiva, você vai o quê? Estimular o conflito e debate de ideias, focados no resultado, sem ter o julgamento, sem ter o confronto. E super importante o quê? Você poder terminar com o alinhamento. O George já trouxe isso para vocês, a Flávia também. Se ficar solto, a ideia é legal, bem, a gente sabe, né? No inferno a gente já está cheio de boas intenções. Só ficar na intenção não vai resolver nada. Precisa alinhar. Legal, como é que a gente vai fazer isso? E é nessa hora que você vai descobrir se aquela pessoa que talvez ela achava uma coisa, ela vai colaborar de verdade ou não para fazer. Porque na hora desse alinhamento é onde a gente está falando, gente, agora para isso fazer acontecer, legal, né? A ideia é bacana, quem vai fazer o quê? Quando? Como? Né? A gente tem ferramentas muito boas para fazer isso de planejamento, como o 5W2H. Então, usa esse ferramental que você tem de gestão, se não procura na internet, ou depois, olha, né, a gente pode compartilhar com vocês materiais sobre isso, para vocês aprenderem mais. Mas é o seguinte, precisa terminar com quem vai fazer o quê, quando, para quem, porque, sabe, não pode parar no negócio simplesmente, que legal, gostei da ideia, porque senão o que vai acontecer? Não vai entrar na prioridade das pessoas. E aí, semana que vem você vai chamar a reunião, você deu 3 passos para trás, porque você achou que o negócio já tinha ido, e daqui a pouco, não sei quantas vezes já aconteceu com vocês, mas eu já vi isso acontecer bastante, de você começa a rediscutir o que foi discutido na outra. E ninguém fez nada. É muito louco, né? Parece uma conversa de maluco, porque voltou o assunto, como se não tivesse sido resolvido, e aí aquela outra pessoa que quando não concordava, ela volta e traz de novo, e o negócio assim, né? E você acaba não resolvendo. Então aqui, do que a gente está trazendo, o que precisa? A equipe começar a alinhar. O que a gente está colocando aqui, liderança faz diferença para estabelecer um ambiente de confiança, para poder dar a facilitação do processo para que ele possa ocorrer bem, sempre voltado para o resultado da empresa. E, no final, a gente ter esse alinhamento, que é o quê? No fundo, é um compromisso. É um compromisso de cada pessoa que está participando daquela reunião de contribuir para aquilo dar certo, porque aquilo é da empresa e não de uma pessoa específica. Faz sentido aí, Jorge? Não, falou exatamente isso. Essa criação da confiança, respeito e valores, né, que tem que dominar na troca de ideias, né, sem julgamento, o alinhamento, e, no final, levar a ideia, a inovação à execução. E o líder pode fazer isso, né, pegando as diversas pessoas dentro do time dele ou dela para poder alinhar, e todo mundo já sai compromissado, né? E a ideia, quando ela é construída, que nem o Caleb falou, que é a maneira mais inovadora, é pegar, não tem uma grande ideia, tem uma ideia, leva aqui, e aí você vai construindo, você vai subindo, e aí você sai com uma solução do time em prol da empresa. E o líder
aí ele não tem o retrabalho, não tem a sobrecarga, ele tem o compromisso das pessoas, e isso vai adiantar, né? Vai ser mais produtivo, vai ser mais inovador, mais criativo, e a palavra que o Caleb começou, uma empresa mais ágil. E hoje, com as mudanças acontecendo a uma velocidade incrível, sem essa agilidade, basicamente, você fica parado. Parado, a concorrência pega você tranquilamente. Mas eu, como sempre, né, vou precisar discordar de um ponto, porque eu gosto de causar um certo tumulto, sem confronto, com conflito. Mas o que as empresas mais têm, Caleb, são pessoas com ideias matadoras, sabia? Inclusive, é o que eles mais conseguem fazer vir à tona, que é aquela ideia que mata todas as outras, ninguém fala mais nada. E acaba que, por uma busca e um atalho, você vai no que é mais rápido, porque eu também quero reunião rápida, porque eu não suporto reuniões que demoram muito, e você, na verdade, pega a primeira, porque ela é rápida, e você não está entendendo a diferença de pressa e de agilidade, e, inclusive, também não está sabendo o que é realmente uma escutativa e aproveitar o potencial das outras pessoas. Então, também é muito importante que você não tenha ideias matadoras, não só sobre a ótica de acreditar que elas vão existir e ficar esperando por elas, mas também não permitir que existam pessoas que dão uma ideia que mate todas as outras e você fica ali nessa pobreza de diversidade dentro do seu negócio, sendo que você tem outras pessoas que podem colaborar e você precisa e deve ouvir. Como você não deve fazer? De qualquer maneira, estou ouvindo todo mundo, porque realmente vai ser uma reunião longuíssima e possivelmente o seu tempo não vale isso, nem da sua empresa, nem da sua equipe. É muito dinheiro envolvido em várias pessoas reunidas para poder conversar sobre uma coisa. Mas o que seria, com simplicidade, aqui uma reunião, por exemplo, baseada no 5W2H? O que precisa ser feito? Como vai ser feito? Inclusive, você não precisa ser quem diz como. A pessoa que está na reunião e que vai assumir a atividade, que é o quem, diz como. E você só valida ou não. Vocês falam também sobre isso. Quem? Quando? Onde? Vai custar quanto? Qual é o resultado esperado? É isso que vocês precisam falar nas reuniões. Essa é a objetividade que você precisa buscar, que não é a objetividade de sair cortando todo mundo para a reunião acabar logo. Você é pressado, não está aguentando, está suportando, estado de presença zero, quero doido para ir embora. Estou aqui contando quantos reais eu estou perdendo por hora, ao invés de pensar que você está investindo em um tempo para poder melhorar o seu processo, para você ter mais agilidade, para você inovar, fazer diferente, melhor, ou pegar o melhor das pessoas, fazer com que seus colaboradores participem da construção das coisas, construção de tarefas, construções de metas, construções de busca e resultado para a sua empresa, porque o engajamento e o comprometimento dessas pessoas, quando elas participam da solução, quando esse conflito de ideias ele acontece, é rico. Quando eles não participam, se eles vão fazer ou não, eles não estão realmente nem aí. Aí não vai adiantar, no final do dia, você falar assim, só eu ligo para o meu negócio, só eu faço as coisas, só eu estou aqui trabalhando. Dia 5 todo mundo recebe, eu estou aqui, só eu que trabalho, a minha vida está um caos. Mas no único momento que você pode fazer alguma coisa que não é na hora de pagar, era bem antes, podia ter feito o mês inteiro, você não fez. Então é isso, né? Estimular nesses momentos, né, meninos? Eu tô bravo hoje, hein? Você tá. A gente está estimulando aqui o conflito de ideias. Estressada. Mas se a gente tivesse que dar algumas dicas assim que a gente falou nesses passos aí para a gente ir para um conflito de ideias positivo, construtivo, né? Uhum. Mas quando você começa a pensar sobre o dono, começar a pensar e fazer uma reflexão, fazer uma reflexão, não precisa fazer nenhum questionário nem nada, mas uma reflexão, né? Como é que está a confiança do seu grupo? Como é que está a confiança de você com cada membro do seu time? E, importante, a confiança entre os membros do seu time. Você pode até ter uma confiança, mas você precisa,
né, para criar o ambiente que o Caleb falou de segurança, para ter essa discussão de ideias, você precisa ter confiança. Quando as pessoas estão competindo, estão julgando, estão batalhando umas às outras, não tem clima de confiança. As ideias não vão surgir, as pessoas preferem ficar quieto para não se expor, né? Então, reflita, líder. Você, como é que está esse nível de confiança? Faz uma reflexão, né? Faz uma reflexão sobre o ambiente de segurança. O que acontece quando alguém dá uma ideia? Todo mundo cai matando? Né? Como é que é recebida uma ideia diferente? Como é que é recebida, digamos, uma ideia que destoa do que vocês estão... Ela é recebida de braços abertos ou todo mundo cai matando em cima da pessoa? Essa é a reflexão, né? Quando você está nessa reunião, o pessoal sabe, essa reflexão de você sabe qual é o resultado que a gente está esperando, né? As pessoas sabem o que é o sucesso, qual é o resultado que você quer, né? Eles estão alinhados nesse lugar, né? Porque se eles não estão, vocês estão debatendo e confrontando e conflitando e julgando e nada está acontecendo. Aliás, você está retrocedendo, né? Você não está indo para frente. Então, você faz como dono, líder da empresa, faz essas reflexões. E quando você sai de uma discussão legal e que está todo mundo alinhado, todo mundo sai alinhado, focado, compromissado, ou todo mundo sai calado, né, com os bracinhos assim, agora não vou fazer nada até alguém me chamar. Então, é importante, à medida que você está começando a trilhar esse caminho do conflito, né, que vai gerar mais produtividade, faz essas reflexões para você entender onde é que você está. Porque você que vai modelar o comportamento que vai permitir a segurança, a confiança e o debate e conflito de ideias, né? Então, essa seria uma reflexão, né, para você pensar onde você está hoje nesse caminho, né? Nós não queremos deixar solto, nós queremos que você reflita onde você está hoje e o que você pode fazer para mudar esse cenário, para aumentar a produtividade dentro da sua empresa. Quem não para fazer essa reflexão, gente, tem que entender que possivelmente vai continuar no mesmo lugar que está. Qual que é a utilidade dessa reflexão? Só quem sabe onde está pode desenhar um caminho, pode marcar a sua trilha, pode saber por quais rotas, né, vai escolher para poder progredir e sair do lugar onde está. Então, primeiro você tem que se localizar. Onde estou? Meu ponto, nesse momento, qual é? Né? Uma definição disso é muito importante. Aí, a partir disso, começa a ser desenhada uma possibilidade de progressão. Se você assistir a live hoje, se você consumir o nosso conteúdo, mas você não pegar uma folhinha de papel, pegar seu celular, pegar alguma coisa onde você possa se olhar ali e realmente anotar qual que é o seu estado atual, possivelmente não vai ter um resultado imediato para você. Vai ser muito importante você estar aqui, você ouvir, mas cadê? Sem praticar, eu não sou um milagre. Como é que a gente começou a live aqui? Vamos voltar. Voltando aqui, ó. Aqui você não encontra fórmula mágica. Aqui não tem um caminho pré-determinado. Aqui nós estamos juntos te ajudando a encontrar uma solução. Tá, eu junto com você, o Jorge junto com você, o Caleb, para a gente te ajudar a encontrar uma solução, sendo que a gente não está nem te vendo, né? Você está aí do outro lado, eu não estou te vendo. Se você não estiver desenhando a sua história desse lado aí, ela não vai acontecer. Então, desenha isso, se propõe a fazer isso.
Entre nas nossas lives, entre nos nossos conteúdos, disposto a se olhar e identificar o seu estado, porque nossas lives todas têm estratégias de ação, nenhuma é historinha, nenhuma. Então você entra, desenha onde você está e você vai encontrar caminhos práticos que você não gasta R$1, não gasta R$1, tem R$1 do bolso, tudo depende de você, para você poder aplicar e fazer a mudança na sua história. Então faça essa identificação, né, Jorge? Você tem que saber onde. Eu sou muito de medir. Onde eu estou, se eu não sei onde eu estou, eu não sei para onde eu vou. O difícil de medir onde está a sua confiança, difícil de medir, você tem que sentir aquilo. Mas você pode já, amanhã, hoje, começar essa construção de confiança, essa construção de respeitar as ideias e chamar as ideias dos outros, não deixar a reunião ser dominada por uma ou duas pessoas, né? E quem fala mais alto, etc, etc. E você pode trazer esse conflito de ideias e incentivar essa criatividade e tudo, porque isso vai gerar a sua produtividade. Não vai ter retrabalho, você vai falar das coisas importantes que impactam a sua empresa, você vai ter uma solução pode ser até inovadora, né? Porque vocês vão criar isso aí com as ideias, né? Não vai ser a mesmice, né? Não vai ser o Jorge entrando, eu fiz isso na minha outra empresa, vamos fazer agora, aqui. Tudo bem, eu posso até expor essa ideia para o grupo, de como foi, mas vocês vão depois no resto do grupo, mas peraí, aqui é um pouco diferente, se a gente fizer assim, assado, acrescentar isso, mudar um pouco, você vai ter uma solução mais robusta, mais produtiva, mais inovadora, mais criativa. E você vai ter uma empresa mais ágil. É isso que você está querendo. E é muito interessante a gente observar que cada negócio é um negócio. Eu tenho um tipo de negócio. Será que meu negócio é similar com o seu? Eu não estou dizendo que aqui não existe um caminho para você em termos de aplicação, mas quem mais entende o seu negócio do que você? Você acha que sou eu? Eu tenho aqui um caminho para poder te ensinar, para você pensar. Para você poder pensar, o que eu vou fazer amanhã? Porque eu não vou estar lá. Eu não vou acordar com você, eu não vou na empresa. O Jorge está na casa dele, o Caleb está no negócio dele. Nós não vamos acordar com vocês, vamos estar dentro da sua empresa. Então, aqui é te fazer pegar o peixe, não é te entregar o peixe pronto. Porque se eu posso te entregar o peixe, posso falar assim, aqui eu faço assim, minha forminha de bolo está aqui, você cabe dentro dela? Nossa, Flávio, parece que você me entregou uma forma M, eu sou G. Não, se encaixa, se vira. A forma que eu tenho é M, se você é G, é o que eu tenho. Amanhã, quando você for para o seu negócio, entenda que o seu negócio é o seu negócio. Quem entende sobre ele é você. Quem vai ter a possibilidade de analisar aonde está e para onde quer ir é você. São seus valores, são suas coisas em ação, seus talentos. Não sou eu quem vou te dizer isso. Então, aqui é para você pensar, aprender a pegar o seu peixe. Você tem condição de fazer isso. Se proponha, se disponha. Né, galera? Sim, e aqui... Lembra que ninguém te ensinou isso na escola. Muitas das coisas que a gente está trazendo aqui para você pode ser novidade, pode ser primeira vez, então também não se culpe. Aqui a gente tem muito disso, né? De uma autocobrança que é até injusta com o dono da empresa. Além de gerar o resultado, além de empregar as pessoas, além de pagar os impostos, além de ter que lidar com tantas dificuldades, mas ainda tem que... Puxa, a gente entende essa dor, a gente entende esse desafio, mas fica tranquilo, porque não é porque você não aprendeu na escola que você não pode aprender. Não é porque você desconhecia, não estava consciente, né, dessa possibilidade de usar o conflito positivamente que agora você não possa usar. Então, vai com calma. Se quiser, assiste de novo a nossa live. A gente está sempre aqui à disposição para trazer conteúdo, traga suas perguntas, etc. Dá feedback para a gente, porque isso vai ajudar o nosso processo a ser cada vez melhor também. Mas lembre-se, não é porque você não aprendeu na escola que agora você não tem a possibilidade de aprender com a gente, né, e com todos o conhecimento que a gente tem no mundo aqui sobre coisas boas para ajudar, tanto na liderança quanto na gestão e especialmente para gerar mais resultados para a sua empresa. É isso aí, obrigada, viu, Caleb? Eu fico parecendo bravo, mas não é isso não, é porque eu deveria me apresentar como Flávia da prática, tá? Porque eu adoro a ação e eu acredito realmente na experiência e eu acho que eu posso aqui, sim, te passar a minha experiência, mas a sua vai ser com você fazendo.
E eu acho muito que o Caleb falou, você não aprendeu isso, não se culpe, mas agora que você sabe, assuma essa responsabilidade. E no seu tempo, da sua forma, faça as coisas acontecer para o seu negócio ter uma outra perspectiva, um outro crescimento, um outro resultado.